Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero revisitar com vocês as ideias de implicação e equivalência usando uma outra estrutura um pouco diferente. Vocês devem ter percebido no material didático que eu comento duas formas diferentes de você demonstrar se uma implicação ou se uma equivalência vale. Então eu quero revisitar um exemplo que eu fiz lá no vídeo de implicações, vocês devem ter visto, para mostrar esse segundo método. Então, só um apanhado geral da teoria. Tem uma proposição no material didático de vocês comentando que toda implicação equivale a uma condicional tautológica. O que isso quer dizer? A gente consegue demonstrar uma implicação ou usando a definição, que é aquela que eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo, que é toda vez que a primeira proposição é verdade, então a segunda proposição também tem que ser verdade. Essa é a forma de demonstrar utilizando a definição. Uma segunda forma é utilizar uma condicional e demonstrar que essa condicional é uma tautologia. Como é que a gente faz então? Troca o símbolo de implicação pelo símbolo de condicional, põe os parênteses, claro, né, para agrupar tudo que estava antes e depois dessa nova setinha, da setinha da condicional, e agora tenta mostrar que ela é uma tautologia, ou seja, quando você construir a tabela verdade inteira, tem que aparecer apenas verdadeiros. Se isso acontece, então acontece de fato aquela implicação. Se por acaso aparecer algum falso, então é porque uma proposição não implicava a outra. Duas formas diferentes de fazer. A primeira eu já tinha feito no outro vídeo. Vamos fazer agora o mesmo exemplo com o segundo método. Para isso, eu construo as tabelas de novo, de P, Q e de P ou Q. A ideia era demonstrar que P implica P ou Q. Tá, então para isso eu tiro o implica, coloco a condicional, então fica P, se P, então P ou Q. Na hora que você constrói todas as etapas dessa tabela verdade, quando você olha a última, só verdadeiros. Então pronto, a primeira proposição implica a segunda, ou seja, P de fato implica P ou Q. A vantagem desse método é que você não precisa ficar contando qual é a linha que deu ou que não deu. Você consegue fazer tudo no automático. A desvantagem é que você precisa fazer uma tabela verdade com mais uma coluna para que você tenha o resultado. Então, quem conseguir já enxergar pelo primeiro método, maravilha. Quem tiver dificuldades, o segundo método, ou seja, mostrar que trocando o símbolo de implicação pelo símbolo de uma condicional e resolvendo essa operação e verificando que aquela coluna é uma coluna só de verdadeiros, talvez seja um método mais seguro. Mas vocês estão livres para escolher o método que for melhor para vocês. Já equivalências são bem parecidos também. A gente viu na definição que duas proposições elas equivalem quando os valores lógicos delas são iguais. E tem uma proposição no material didático de vocês também que mostra que a toda equivalência corresponde uma bicondicional tautológica, bem parecido com o que acontece com implicações. Então, você tem dois métodos para verificar se uma equivalência acontece. Pela definição, verifique se as tabelas verdade das duas proposições que estão envolvidas são iguais. Segunda opção, você tira o símbolo de equivalência, coloca uma bicondicional ali, mantém os parênteses separando o que estava antes e depois do símbolo de equivalência, e agora dos dois lados da bicondicional, e verifica se, por um acaso, na tabela dessa bicondicional que você acabou de criar, só tem verdadeiros. Se você fez isso, então você mostrou que a bicondicional envolvendo as duas coisas é uma tautologia, é uma bicondicional tautológica, e, portanto, as duas proposições equivalem. Eu tenho um exemplo para vocês, que é um exemplo, na verdade, da lista de exercícios. Então, já um bom para vocês. Que é uma das regras de De Morgan, mostrar que a negação de uma disjunção é a conjunção das negações das proposições simples. Ou seja, a negação de, entre parênteses, P ou Q, é negação de P e negação de Q. Para fazer isso, de novo, a gente tem dois métodos. Olhar as tabelas verdade, vocês já conseguem olhar da tabela verdade, então não vou nem precisar fazer isso, mas eu construí com vocês a tabela verdade tautológica, então vamos por partes. Primeiro passo é construir a tabela verdade do não P ou Q. Você faz isso, deixa reservado o resultado. Depois, você constrói a tabela verdade não P e não Q, e portanto guarda esses resultados parciais, e você pode agora fazer os dois passos, e aí você pode decidir o que é melhor para você. Você pode olhar para as tabelas verdade das duas colunas de não P ou Q
e de não P e não Q, e ver que elas são iguais, ou você pode dar um passo além e construir a bicondicional, e vocês vão ver aí na última coluna que dá tudo verdadeiro, portanto a equivalência de fato acontece. Aqui talvez seja mais fácil você fazer direto, só comparando as tabelas verdades, sem precisar da bicondicional, mas mesma coisa que eu já comentei antes. Se você está com dificuldade, constrói a bicondicional só para ter segurança que se der tudo verdadeiro, então é porque essa bicondicional é uma tautologia e, portanto, a equivalência funciona. Mas quem já está um pouquinho mais treinado é um pouco menos difícil do que fazer para implicações, já que é só olhar se duas tabelas verdades são iguais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que eu vou estar sempre disponível para ajudar vocês. Então, muito obrigado por assistir, nos encontramos no próximo. Tchau!